Como foi? Eu vi afogado. Uma cena de afogamento? Era um carro deles, numa ponta, o carro despencava. Eu vi afogado aqui nesse carro. E trouxe algo como não resolvido? Eu tenho que ouvir demais. Depois pode vir para a cadeira da verdade. É o próximo. Eu gostei. Então, assim, parece a década 40, assim, aquele pessoal bem antigão, verde, branco, assim. Ela vê uma ponte, assim, ela fala sério, a ponte. Às vezes você está sufocado, não? Você está sufocado, você respirar. Ela abriu o olho, não. Aí eu disse, não, deixar aqui. Vê alguma cena daquela? Daquela regressa que ela fez? Não. Não vem. Agora sim, E às vezes pode faltar quando não ficou bem, né? Às vezes vê só um pouco, para depois você ter um acesso mais fácil para ver realmente. Porque eu estava me questionando, eu não estava conseguindo respirar corretamente. Você me questionava por que eu estava conseguindo respirar corretamente. Aí você me questionando, e vê a cena. Eu dirigindo um carro e o carro passando pela ponte, antiga assim. Dentro do rio. Depois do questionamento que eu fiz, eu não consegui respirar direito, eu queria respirar e não vi. Às vezes você me questionar e vê a cena. E aí depois melhorou para respirar ou não? Melhorou. Mas me deu medo, né? A hora que me deu medo, eu parei de pensar assim, mas eu fui relaxar. Certo. Para você, Eu tive acesso de duas relações. Um momento bom e outra com uma pessoa de momento que foi bem ruim. Mas na hora que comecei, com pouco tempo, eu senti muita luz aqui do meu lado. E outras dimensões. A mão que entrando na minha foi muito forte. Eu vi assim do meu lado. Acho que é uma furiana. Muito fortemente assim. Você consegue. Não sei por quê. Tem algum motivo, né? Para eu falar isso. Eu tive essas duas memórias que foi uma pessoa que foi a que eu mais tive sentimento na vida, uma outra que foi uma relação que chegou um momento que foi bem complicado. Foi muito interessante, foi um momento muito feliz, um momento bem de muita lágrima. Não apareceu chorando, ela apareceu exatamente da situação que levou a essas lágrimas. E outra coisa, se boceja direto. Eu estou bocejando de novo. Gente, peço desculpa, mas é. Vai, não, está liberando espaço. Está levando oxigênio para onde não está indo. Vai vir para a cadeira da verdade. Não, foi ela que olhou assim. Olhou assim, acho que vocês assustou quando eu estou bocejando bem. Não? Vai para a cadeira da verdade. Eu bocejo muito. Eu bocejo muito também. Gente, incrível. Levando oxigênio para parte de você, né? Já que você tocou nesse assunto do arcturianos, quem trabalha com as sementes estelares, né, arcturianos, pleiadianos, na hora que vai iniciar a indução, se o cliente também tem essa crença, você pode falar, confie, né? Você pode induzir, confie que tem os Pleiades, as Pleiades estão aqui com você, ou Arcanjo Miguel, né? De acordo com a crença de cada um. Não adianta chegar para, de repente, um cliente, um paciente que é de outra crença, e dizer agora as Pleiades estão aqui com você. Aí, mas é interessante que. Mas pode ser a Maria, sabe? Você vai percebendo qual é para ele se sentir mais protegido e seguro, como você. Mas o mais interessante é que eu tenho uma certa resistência. Tem uma amiga que era da curso, vive me convidando, eu digo, eu não senti chamado ainda. Eu já participei de curas com ela, de várias situações, e todo curso que ela dela me convidou, eu falei, não vou, eu fico. Aí agora eu senti claramente aqui. É muito interessante, né? Mas quanto mais você resiste, mais. Como foi para você, Cristina? Então, eu
tive Covid e fiquei com uma sequela cardíaca. E eu estou tratando, não com remédios, né? Com exercício e tal, um aneurisma no músculo. Mas ele é funcional, só atrapalhou a pressão, essas coisas que agora está regular. Mas quando é para fazer esse exercício de respiração, tem hora que me remete ao quando falta o ar para mim. Então, quando solta o ar todo, eu ficava mais tímido antigamente, agora eu percebi que não. E o interessante é que ontem, como você falou, né, visualize os seus meses, tem um coração todo bonitinho, e aí, acho que os pleiadianos, algum ser de luz segurando esse coração. E aí, uma imagem de um ser, tipo uma caveira, uma morte, assim. Estou vendo todo isso. Aí, hoje, eu já vi um formato de coração, muita luz. Aí, só tive lembranças da minha infância, da minha tia que se encarnou há muito tempo na cozinha com a minha mãe, no colégio, só momentos felizes. É tipo assim, se conecte ao amor que tem no seu coração para se cuidar. Eu percebi que foi essa relação. Porque ontem foi o coração físico e hoje foi o coração cheio de luz. E a morte era muito estranha, assim, porque era uma morte que eu não tinha medo. Mas aquela morte que a gente vê, né, preto, ele olhava para mim e falava, e queria segurar o coração, e o outro ser de luz, assim, segurando o coração, ontem. E hoje já veio ele. Eu esqueci de dizer que eu vi a Rosa. Desde ontem ela está aqui. A Rosa que era do início. Estava na tela. De olho fechado, era o espiral. Você falou, agora me lembrou. O espiral e a Rosa ali. Mas a Rosa, ela traz uma paz grande para mim. Aquela rosinha, rosa. Eu acho que esses momentos trabalharam muito essa cura interior. Só nessas respirações. Essa respiração pode fazer quantas vezes você perceber a necessidade, principalmente para quem está reparando do coronavírus. Eu estou recuperando há 6 meses já. Ainda não sinto muito fácil. Tem uma prima minha que está há 1 ano sem sentir cheiro e roxo ainda. Eu fico lembrando, às vezes, no começo, guloso é danado, né? Não estava sem gosto, sem cheiro. Aí ficou meu pedaço de pizza e eu lembrava do gosto, finalmente. Aí, minha amiga, porque o povo, se eu não sentir gosto nem cheiro, não come mais nada, né? Não. Mas a mente do guloso vai lembrar, vai comer a boca. Então, pode recomendar também para os pacientes dessa respiração, né? Então, eu vou procurar fazer mais, né? Porque a gente vai ampliando cada vez mais. Uma meta, assim, que a gente coloca é 2 minutos esvaziado. Não sei se vocês conseguiram perceber que quando está esvaziada é como se estivesse acontecendo alguma coisa, mesmo bioquímica internamente. E de acordo com o autor dessa respiração, que é o Wim Hof, ele realmente está fazendo um trabalho bioquímico, recuperando as células, porque está levando energia prana para dentro das células. Então, você leva bastante oxigênio com a inspiração e a expiração, e na hora que você fecha, aí está tudo indo até para os lugares que nunca acessou. Então, é muito bom. Vai fazer 1 mês, 30 dias que eu estou fazendo. Eu estava fazendo de vez em quando, mas, assim, todos os dias, sem falhar, de manhã, pela manhã e à noite, faz 30 dias e estou percebendo uma diferença enorme. O corpo fica mais. É o Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Ele é um holandês. Não, esse é o autor, né? Sabe o nome da respiração? Wim Hof. Inspiração muito bom. Inspiração. Depois, se você puder enviar alguns vídeos para a gente mesmo do YouTube, para a gente se inscrever e ficar acompanhando, né, desses autores, Certo. algumas inscrições que você acha interessante, você coloca no grupo e a gente vai estudando. Como é que você escreve no e-mail? W-I-M-H-O-F. Ele é chamado também de Iceman, homem de gelo, porque ele usa essa respiração para... né? Ele é holandês? Holandês. Ele usa essa respiração para... Seu irmão para você estar no curso. Quem não entendeu? Ah, tá.
ele usa essa respiração justamente para ele ter um controle da mente para ficar debaixo d'água gelada, porque ele também pesquisou que a água gelada é curativa também. Então ele propõe que todos os dias você tome 2 minutos de banho gelado. Primeiro que a água da torneira é gelada, né? A água da torneira é quente. Todo mundo É? Pra mim deixa eu lá em casa. O filho dele toma banho gelado. Você toma banho sem Eu não chuveiro tomo elétrico? banho. Sim, e eu acho Mas às que vezes quente tá ainda. É Mas é bom. Pra mim é Diz horrível. que desperta esse sistema. Isso, É, tem toda uma... a água gelada. Então é fantástico os depoimentos que tem o livro dele. Depois eu mostro para vocês, está ali. Só qualquer vasoconstrição, né? Aí o sangue ele Você só foto. circula, né? Aí ele fala que já teve depoimento de pacientes dele que curou de esclerose múltipla, artrite e Horrível. subiram o Monte Kilimanjaro em menos tempo do que uma pessoa que não tem experiência. Então é sensacional. E aí, como eu comecei com essa prática, eu comecei a perceber que entrava no estado hipnótico. Ele não fala sobre isso, mas eu comecei a perceber que entrava no estado hipnótico e acessava as memórias. E aí a gente acessa as memórias, a gente toma consciência, né? E aí, tomando consciência, Foto a gente posta, mas é bom, pode ser a gente ver também, eu fiz umas de vocês. Eu vou passar no clube, vocês No caso, são indicadas, ela é indicada antes da sessão, no caso, pode ser indicada antes da sessão. no caso, assim, na minha percepção, para a gente fazer com a gente mesmo, Certo, para a gente chegar inteira. certo. Né? Porque às vezes para um paciente fazer esse tipo de respiração é difícil, né? Não é tão. Mas se for se ele não possível, está habituado, né? mas pode ser Porque é incorporado. muito difícil hoje em dia as pessoas respirarem, né? Fazer uma respiração mais profunda, né? Geralmente a gente diz respire bem fundo, a pessoa faz assim. Não é Solte o ar. profissional, né? Eu acho que usa 5%. Aliás, se eu tivesse com um oxímetro aqui, me mantém ali, se ela me emprestar, se eu lembrar de pegar. A gente pode fazer o oxímetro antes dessa respiração e depois, como ampliou a nossa capacidade pulmonar. Então, eu realmente... Para que em situações de medo a gente fica trabalhando a respiração, né? Trabalhando para que controle, vai trabalhando para que a mente Exatamente. não fique em pavor, né? Então, é muito poderoso. Eu acho interessante que a gente está no meio da pandemia que atinge justamente isso, né? A respiração que é tão poderosa. Eu, às vezes, fico meditando sobre isso. Porque de justo o sistema respiratório. Exato. E na medicina oriental está relacionado com o medo. Sim. Na constelação está relacionada à desconexão com o pai, né? Que traz o medo. Você tem medo na vida se você está desconectado com o pai. Aí por isso que eu creio que também o fator medo contribuiu também muito para algumas coisas. Nessas práticas de arte marcial, né, que eu faço dentro do outro exemplo, a respiração ela ajuda a ampliar a percepção. Então, você está aqui e está sentindo o que eu estou fazendo ali, lá. Você já antecipa o movimento por causa da respiração. Estando com a respiração que a gente fala da barriga. Consciente, você fica mais presente, né? Aí, Quando não, aí por isso que a pessoa se desconecta totalmente. Aí você vê a importância da gente trabalhar com a criança na educação infantil, né? Não tem na De escola. manter isso, né? Porque a criança faz isso naturalmente. Você Fazia os exames na Isso. escola, fazia, né? Bebezinho lá, A na barriga. respiração abdominal. né? Lá em São Paulo e Curitiba já tem escola trabalhando de yoga. Por criança de educação infantil, filosofia. A escola de Miguel é lá em Pium. Eu tenho que bater em Pium lá todo dia. Ele disse que tem uma escola. Mas que é porque tem a maravilhosa, yoga. né? Tá vendo? Ele é muito escola, né? sensível. Legal. Ele tem Eu uma sei escola assim. que tem uma escola, né, que ela tem essa visão, né? Uma escola em Piú, né? É em Pium, é pronto. Meu filho estuda lá, de 8 anos. Dizem que é fantástico, as crianças interagem. Não, não, Arte de nascer. Como foi, André, para você? Respirar, foi tranquilo? Foi legal, foi bom.
Eu comecei a ver um senhor meio de branco assim, que era como se ele fosse me guiar. Eu disse, vamos, meu filho, né? Ela me espera, como se estivesse me esperando. E aí depois veio uma imagem da minha casa, quando eu era criança, assim, não muito criança, mas uns 12 anos, assim, brincando mesmo na frente da casa, na casa, quando eu passei minha infância, tinha muito verde, muita brincada de. Então, lembrança boa. Você pratica mediunidade? Sim. Não, Eu digo prática porque todo mundo é médico, né? Mas tem os que posso dar praticam e spoiler? tem os que não praticam. Posso dar? André é palestrante espírita também. Ah, então pronto, por isso que ele escreveu ontem, eu Eu vi em ouvi. algum lugar, tava Já Quando ele acessou. falou assim, seu pai tem problema de ouvido, eu, ele já foi. Tem que achar de André. Ó, eu fiz uma live com o André, aí 30 minutos eram evangélicos, saíram da igreja por causa de André, aí são kardecistas. Eu acho que eu sigo, como é o nome disso? É o SEAC. Eu acho que eu sigo, eu estava querendo lembrar ontem se era do documento, mas acho que era só eu sigo. eu falei ontem, André, que eu saí, que eu ficava rindo, que isso está minha orelha, né? Na época que eu me levou. Tô brincando. Minha formação é Porque até. é ignorância, né? Eu não crer, depois você vai As coisas todas se conectam. conectam, né? Nós somos família de alma, nós estamos aqui com propósito, né? Não adianta querer separar, Não não. adianta. Só traz. Família de alma, ela... Arturiano, né? Falando por exemplo. em querer o bem das pessoas, sabe? Pois é. Diego, como foi respirar? Tranquilo. Na realidade, eu não vi, mas eu não trabalho muito a minha questão do lado da espiritualidade. Eu sempre sinto que eu sigo uma energia muito grande. Eu trabalho com fisioterapia e eu tenho que passar isso para os pacientes. Aí quando eu comecei aqui, eu gosto muito de passar as costas. Eu encosto minhas costas, cabeça, me ganhou. Eu estava aqui, aí eu disse, não, esse rapaz não pode estar passando minhas costas, porque eu senti a mão aqui, eu fiquei naquela, não vou abrir muito. Aí eu disse, não, aí pronto, aí ficou, era uma mão quente, mas era pequena. Aí pronto, passou. Aí na respiração, em um momento, quando teve a apneia, a respiração soltou o ar e prendeu a apneia, aí eu não me senti. Eu sabia que estava aqui, mas eu não sentia nada. É como se eu estivesse, não sei, vivendo de dentro. Só assim. E eu não sentia a necessidade de respirar, até que eu esqueci que estava em apneia. Então, foram esses dois momentos. Pronto, esse estágio é uma meta. Ele deu um passo, André, certeza. As imagens de André estão todos aqui. Estão todos aqui, com certeza. Sejam bem-vindos. Eu acho que nessa prática que eu tenho vindo aí, há 30 dias, eu consegui 2 dias, esse estágio aí. Você já conseguiu, é muito bom. Porque é como se a gente conectasse com o todo. A gente realmente sente, né? Muito bom. Sandra. Eu lembrei dos sonhos. Eu estava querendo lembrar. E foi assim, o que mais me marcou foi que havia acontecido algumas situações anteriores, mas o que mais marcou foi eu recebendo alguma coisa que era meu direito. Alguém me entregou. Eu lembrei disso. Eu estava querendo lembrar como foi, estava querendo lembrar quando você perguntou isso. E pronto. E lembrei de uma situação que eu tinha de saúde e que eu não tinha mais. E relacionada com a respiração. Eu tinha muito rinite. Era mais rinite. Eu ficava com um bloqueio, né? Tinha muita secreção. E eu associava também, às vezes, a questão de alimentar, do lácteo, né? Da alergia. Mas nunca mais houve. E foi muito bom. Aí eu me lembrei de quando eu tratava isso, e hoje veio essa lembrança que a coisa foi melhorando com o tempo, que é como se não tivesse acontecido, é assim.
Mas me veio essa lembrança. Acho que talvez a questão de estar respirando bem me trouxe isso de volta. Né? E foi muito bom saber que hoje eu estou melhor, curada, porque era muito sofrido. Eu não conseguia respirar, a minha voz não tinha era mais nasal, né? Era uma voz muito nasal e o tempo todo o nariz obstruído e com certeza. Aí me veio essa lembrança. E melhorou com o tempo, acho que talvez ao longo desse tempo eu me cuidando, a coisa foi acontecendo. Foi bom. Depois veio minha filha, talvez porque eu esteja ligada a ela, eu estava falando com ela antes de tá? Aí veio umas visões para ela, mas é muito particular dela, eu mandei até para ela. É para deixar ela mais tranquila. Ela fica perguntando, ela fica perguntando as coisas, mas eu me conectei, eu vi alguma coisa para ela, uma mensagem. Para você, Ké, como foi respirar? Eu me tornou uma memória de um trabalho que eu fiz na especialização. Só que lá uma da respiração era a respiração alotrópica, parece um pouco sobre com isso, né? E aí eu voltei a memória para esse momento da especialização que a gente estava fazendo, e depois eu me conectei com a pessoa que eu estou atendendo. Eu tenho um trabalho com grávidas, e tem uma pessoa que chegou que ele está grávida de gêmeos. Aí eu me conectei, né, com bebezinhos no meio da prática, e aí depois voltei para cá. Já chegou agora, já fez a meditação. Então, agora eu quero propor o que eu falei ontem, da gente ir um pouco aqui fora, fazer rapó, só que vocês fazem uma dupla. Hoje é 27. Fazer uma dupla com quem vocês não fizeram ontem. Pra você. Por quê? Porque aí a gente vai perceber outra forma de respirar, outra forma de a pessoa agir. Porque tem pessoas que facilmente a gente consegue, tem outras pessoas que a gente não consegue tão facilmente entrar no espelhamento. Rapó é entrar em conexão. Desculpa porque eu não estava ontem, só para checar, ver se eu entendi. Então, ontem a gente praticou a respiração, de eu fazer a respiração igual do outro, para que eu entre no mesmo ritmo que ele, né? Aí agora a gente vai fazer caminhando aí na rua, e aí você vai fazer exatamente, escolhe primeiro, eu vou copiar você. E aí a gente vai fazer exatamente o que o outro está fazendo.